Salve, salve, jovens! Mais uma aula de controle de processos, onde hoje nós basicamente não vamos aí avançar no conhecimento, evoluir na disciplina. Eu vou basicamente mostrar para vocês aí algumas outras aplicações, alguns outros sistemas, alguns outros gráficos que vão ser aí um pouco mais complexos, né? E aí vocês vão perceber que a lógica ela continua sendo a mesma para a gente esboçar esses gráficos. Bom, então vamos lá, né? O primeiro exemplo aqui, o primeiro de 3 exemplos que eu vou mostrar para vocês, eu falo para vocês, olha, considera aí essa equação característica. Então, eu fui lá, calculei o meu sistema e, de repente, eu encontrei aqui essa equação característica aqui. Bom, se eu quero desenhar o lugar das raízes dessa equação característica, independente de qual que seja o sistema, tá? Nós vamos aí ter que seguir aqueles passos que eu cheguei a falar para vocês. Então, olha, primeiro passo é encontrar a nossa equação característica. Então, beleza, está aqui, já encontrei. O segundo passo vai ser encontrar os polos e os zeros. Como que a gente calcula os polos e os zeros? Olha, pega essa equação característica e iguala ela a zero. Os polos vão ser encontrados quando esse ganho k for igual a zero. Ou seja, se nós queremos zerar essa equação aqui, ignorando este termo, nós temos ou o S ele recebe o valor igual a zero, então isso daqui também vai zerar, ou então esse termo aqui dentro do parênteses, ele fica igual a zero. E aí, para esse termo dentro do parênteses, nós temos o valor de S igual a menos 4, ou seja, esses são os valores dos nossos polos, 0 e menos 4. Já no caso dos zeros, a gente precisa falar que este termo aqui, que é multiplicado por esse nosso ganho k, ele é tão grande, mas tão grande, que esse valor daqui da esquerda vai ser ignorado. Por quê? Quando isso daqui ele é muito grande, ele vai se sobressair, ele vai prevalecer aí dentro dessa nossa equação. Então, o objetivo nosso é fazer com que esse termo vire zero. Então, para isso, basicamente, a gente tem aqui dentro dos nossos parênteses esse S mais 2. Então, a gente multiplicando esse S mais 2, fazendo ele igual a zero, 0 vezes um termo extremamente grande, muito grande mesmo, vai ser zero. Então, um dos zeros que a gente tem para esse sistema vai ser igual a menos 2. Só que só lembrando aí da aula passada, eu falei que o número de polos e o número de zeros dos nossos sistemas vão ter que ser iguais. Então, olha, aqui nós temos um dos zeros que a gente consegue encontrar, a gente consegue calcular aqui pela nossa equação característica, que é esse daqui, dentro desse parênteses. E aí, falta um segundo zero que eu ainda não sei onde ele está. Bom, terceiro passo é pegar esses lugares das raízes, esses polos e zeros, e colocar ele no nosso plano S. Então, está aqui nossos polos, que são marcados com X, e o nosso zero, que é marcado aqui com essa nossa bolinha. Então, temos aí o nosso plano S com os polos e os zeros. O quarto passo, se vocês se lembram, a gente vai ter que caminhar da direita para a esquerda e sempre que a soma de polos e zeros for ímpar, então a gente vai ter que começar a marcar aquele caminho por onde a gente está passando. Ou seja, vindo aqui do mais sigma, andando para a esquerda, nós encontramos esse polo e aí esse caminho aqui tem que ser marcado. Quando a gente chega nesse zero, fica par, então a gente para de marcar aqui. Quando a soma volta a ser ímpar, aqui neste nosso outro polo, tudo isso daqui será marcado. Então, mostro para vocês aqui o resultado. E aí, lembrem-se que
o nosso ganho K, ele varia de 0 até infinito. Então, no 0, nós temos o valor do polo. Quando o K vai crescendo, à medida que ele vai chegando aí a infinito, um ganho extremamente grande, nós estamos caminhando em direção ao nosso 0. Então, olha só, este nosso polo, ao caminhar aqui, ele já encontrou o 0 dele. Neste caso, este outro polo, ele vai caminhando até encontrar aqui o 0 dele. O 0 dele vai estar lá no infinito. Então, o segundo 0 nosso está no infinito. Bom, o nosso lugar das raízes, nesse caso, para aqui. Porque todos os nossos polos já foram para o infinito. Aliás, já foram para o 0. Mesmo quando ele vai para infinito. Ou seja, o nosso sistema ele vai atuar aqui nestes dois caminhos. E aí a gente consegue perceber que, olha, nosso sistema vai estar em cima do nosso eixo sigma, então significa que ele não vai oscilar, ele não vai ter overshoot e ele sempre vai estabilizar, tá? Isso daqui é facilmente percebido aqui, perceptível, né? No caso aqui desse nosso sistema. Por quê? Basicamente está todo mundo do lado esquerdo, do lado de menos sigma, e todo o caminho fica exatamente em cima do eixo. Isso é muito importante de vocês perceberem. Se vocês não estão conseguindo ver isso, assistam lá a última aula, onde eu mostro aí esse misturado de várias informações. Bom, o segundo exemplo que eu vou mostrar para vocês é esse daqui. Então, novamente, tenho uma equação característica. Peguei um sistema qualquer, calculei a equação característica, por exemplo, a partir da nossa função de transferência, e aí a equação característica ela foi esse resultado daqui. Bom, o que a gente faz, né? Vamos lá. Primeiro passo, que era encontrar a equação característica, e a gente já recebeu ela de cara, de graça. O segundo passo é encontrar os nossos polos e zeros. Olha, para a gente encontrar os nossos polos e zeros, a gente tem que fazer com que essa equação aqui fique igual a zero. Então, aqui eu poderia, por exemplo, tirar o mínimo múltiplo comum e encontrar que os polos, eles nesse caso, serão imaginários. Ou seja, a gente vai ter um polo em mais 1 mais j, e o segundo polo vai ser em mais 1 menos j. E no caso do zero, quando a gente faz com que o k seja muito grande, a gente vai encontrar aí um único zero que vai estar em menos 1. Bom, novamente, se nós temos dois polos, nós obrigatoriamente vamos ter que ter dois zeros, tá? Isso é regra. Então, o nosso segundo zero eu vou deixar aqui com uma incógnita, porque eu ainda não sei onde ele está. Bom, e aí, terceiro passo, vamos marcar esse nosso plano S com os nossos polos e os zeros. Bem, perceba que, neste caso, os nossos polos estão do lado direito do nosso sistema, do nosso plano S. E aqui eles estão em 1 do sigma e 1 aqui referente ao nosso J ômega. Além disso, a gente tem o nosso zero aqui em menos 1 e um segundo zero que a gente não sabe onde está. O quarto passo, lembra lá o que é, né? Pegar da direita para a esquerda e ir marcando sempre que a soma de polos e zeros for ímpar. Então, olha só, nós temos aqui, andando da esquerda para a direita, neste ponto 1, nós temos aí dois polos, só que dois polos imaginários. Então, a soma continua sendo par. Ou seja, se você quiser, você pode simplesmente ignorar todos os polos que são imaginários, porque eles sempre vão estar em pares, polos ou zeros, tanto faz. Então,
Aqui nós temos 2, que continua sendo par, e aí encontramos aqui um outro zero. E aí a nossa soma torna-se ímpar. Se ela é ímpar, nós vamos marcar todo o percurso aí até chegar lá no infinito, onde a gente vai encontrar o nosso segundo zero. Então, o segundo zero, que a gente não sabia onde ele estava, está no infinito também. Bom, e aí, o quinto passo que eu falei para vocês é a ideia de a gente precisa encontrar o nosso ponto de separação. Bom, o cálculo do ponto de separação eu ainda não passei para vocês, mas eu já falei aí alguma relação que a gente tem desse nosso ponto de separação, que é quando o nosso K ele vai chegar num limite onde, a partir de um valor acima dele, nós temos aí a criação, né? A gente vai perceber na nossa saída um sinal que vai se tornar oscilatório. Ou seja, quando o nosso K, que for este daqui, neste caso, chegar no limite dele, limite para que ocorra essa separação, nós temos aí o nosso zeta exatamente igual a 1, no caso de sistemas de segunda ordem. E aí a gente consegue calcular esse termo, tá? Mas, por enquanto, não vamos nos preocupar. Vocês só precisam saber que vai existir um ponto aqui, que vai ser esse nosso K-limite, que vai fazer com que, olha, os nossos polos estavam aqui do lado direito. E esses polos, eles precisam caminhar até chegar em valores de zero. Então, o resultado nesse caso aqui, ele vai aparecer aí essa curvatura, tanto do polo de cima quanto do polo de baixo. E, neste ponto, ele chega nessa nossa reta, que um dos lados vai vir para este zero que a gente encontrou do lado direito, e o outro zero vai estar lá no infinito. Bom, o que a gente consegue perceber aqui? Uma coisa muito interessante. Olha, o nosso polo, vocês sabem que se o nosso sistema está aqui do lado direito, ele está instável. O que a gente tem aqui? Olha só, o nosso sistema ele estava instável a partir de ganhos aí relativamente pequenos, e se de repente a gente começa a aumentar o ganho, lembra lá que o nosso valor de ganho vai fazer com que o sistema saia do polo e vá para o zero. Então, aumentar o ganho vai fazer com que esse nosso sistema ele venha para o lado da estabilidade, venha para o lado da força. Esse lado aqui para a gente vai ser bom, tá? Então, esse é o gráfico que a gente vai ter como resultado. Bom, o terceiro exemplo que eu mostro para vocês, eu vou criar um sistema ainda mais complexo, só que aqui com algumas outras peculiaridades, tá? Bom, novamente, temos a equação característica, nós vamos pegar o primeiro passo, calcular, encontrar a equação característica. Segundo passo, encontrar polos e zeros. Neste caso, nós temos 4 polos e 4 zeros. E aí, olha só o que a gente tem aqui de diferente. O nosso polo 3, ele é o valor de menos 4. O nosso polo 4 também é o valor de menos 4. Pode isso? Pode, não tem problema. Além disso, nós temos zeros que são imaginários. Tá aqui esses zeros imaginários. Bom, o que a gente faz? Passo 3. Marca eles no plano S. Aqui, o nosso polo, que ele foi duplo aqui em menos 4, eu coloquei um asterisco para mostrar que existem 2 aqui neste nosso ponto menos 4. Mas, sem problema. Qual que é o próximo passo? Andar da direita para a esquerda, contando quantos polos ou quantos zeros nós encontramos. Fazendo a soma, se a soma for ímpar, nós marcamos aí o nosso plano.
Ou seja, viemos caminhando da direita para a esquerda, chegamos nesse ponto. Nesse ponto, nós temos um polo aqui, em cima do sigma, e mais 2 zeros aqui, imaginários. E aí, como eu falei, a gente pode simplesmente ignorar os polos que são imaginários, porque eles sempre vão estar em 2. Mas, de qualquer forma, nossa soma aqui nesse local é 3. Então, nós marcamos todo esse caminho até chegar nesse zero, onde a gente vai somar 4. Então, para de marcar. Continua andando. 5. Opa! Começamos a marcar aqui nesse nosso ponto menos 2. E anda, vai andando, vai andando, vai andando. Opa! 7. Aqui a gente tem 2 polos juntos. Então, continua marcando aqui até chegar no infinito. Ou seja, o nosso resultado é esse daqui. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer agora, que é o passo 5? O passo 5 é a parte de separação. Porque os polos precisam ir para os zeros. Então, olha só o que a gente tinha. Este polo, ele vinha aqui e, conectava aqui com um dos zeros. Já no caso de cá, nós temos um polo aqui e 2 polos neste ponto. Então, nós temos 3 polos que não estão se encontrando com ninguém. Só que aqui a gente sabe que um deles está vindo para infinito. Então, um dos polos que aparecem aqui vai caminhar para o infinito e vai encontrar o zero dele aqui lá no infinito. Então, temos aqui outros 2 polos que não têm o seu par, o seu zero. Então, o resultado que a gente tem é que, neste ponto, vai aparecer uma separação desse nosso gráfico, e aí ele vai fazer essa curvatura chegando aqui no zero, tanto em cima quanto embaixo. Bom, e aí percebam o seguinte, Natan, que curvatura que é essa? Que barriguinha é essa? Olha, não precisa se preocupar, porque como eu havia falado anteriormente, nós estamos aqui simplificando muitos dos nossos cálculos. Porque esses cálculos aí, aquela barriguinha, aquela curvatura, ela seria sim, é possível sim calcular ela. Mas para a gente aqui, a gente não vai ter tanta necessidade aí de verificar isso. Por quê? Nós queremos ter, como eu digo aqui, uma visão ampla da resposta. Então, analisando o lugar das raízes, vocês vão conseguir saber, olha, o sistema está respondendo dessa forma, o sistema está respondendo desta outra forma. Se a gente aumenta o ganho, o que acontece? Está oscilando, não está. Está sendo rápido, não está. E assim por diante. Então, a nossa visão, o nosso objetivo aqui é um pouco mais amplo e entender o sistema como um todo. Além disso, o lugar das raízes, ele é baseado aí, a partir da interpretação dele. Por quê? Se a gente pega um lugar das raízes de verdade, de um sistema real, vocês vão perceber que ele não é exatamente tão certo, tão exato. Por quê? Olha, sistemas reais, eles têm aí distúrbios, ruídos, que vão afetar esse nosso sistema o tempo inteiro. Ou seja, se a gente, por um acaso, calcula um polo em um determinado ponto, na prática, na aplicação, vocês vão ver que aquele polo realmente não vai estar ali. Ele pode ficar ali se movendo, pode ficar ali andando um pouquinho por causa desses ruídos e desses distúrbios. Além disso, a gente vai ter que modelar um sistema. Modelagem significa que a gente tem que considerar importante aquilo que é importante, mas considerar algumas coisas importantes vai representar aí a falha, a falta de informação de algumas outras coisas que a gente está desconsiderando. Ou seja, nosso objetivo é ter uma visão geral, a gente conseguir analisar
o nosso lugar das raízes de uma forma geral. E aí, a partir desse ponto, nós conseguimos melhorar a nossa prática, os nossos controles e as nossas técnicas de um modo geral. Tranquilo? Bom, na próxima aula eu vou mostrar para vocês aí alguns gráficos que são de certa forma padrão para vocês não se perderem tanto quando forem aí testar em exercícios, em aplicações e assim por diante. Tranquilo? Paz, galera. Até mais.